Olá pessoal, eu sou o Cláudio Camargo e na videoaula de hoje eu gostaria de explicar para vocês como é que a gente faz para resolver o erro 500 no site. Por exemplo, às vezes você excede o limite determinado pelo servidor do tamanho do disco do seu site. Então, quando você tentar acessar o site, ele vai dar um erro 500. E esse erro, deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem do erro 500 para te mostrar. Ó. É exatamente isso, ó. Ele vai te dar o erro 500, por quê? Porque você excedeu a capacidade do disco. Isso pode acontecer caso você não tenha o Outlook instalado no seu computador e o seu serviço de hospedagem, geralmente, ele vai compartilhar o mesmo espaço do disco para os arquivos do site. Em geral, os arquivos do site não utilizam toda a capacidade, porém, você pode, por estar dividindo o espaço ali com seus e-mails, pode ser que isso seja um problema. Então, a gente tem duas soluções. Primeiro, você configurar o Outlook e descarregar os e-mails do servidor. Isso vai aliviar bastante e você pode resolver o problema. Caso você não saiba como configurar o Outlook, é só você digitar aí no YouTube eh, configurar Outlook, Cláudio Camargo, e você vai achar um vídeo onde eu te explico passo a passo para você configurar o Outlook no seu computador e descarregar as mensagens do servidor. O segundo, a- o segundo cenário seria você diminuir o tamanho das imagens, porque provavelmente essas imagens estejam pesando lá o servidor também. Então eu dei uma busca rápida aqui dentro dos arquivos do cliente e identifiquei arquivos com 4 megas, arquivos com 3 megas, isso só dentro da pasta 2023. Deixa eu ver aqui. Eu vou acessar novamente. Eu vou acessar novamente para a gente poder enxergar juntos o que está acontecendo ali. Então, eu estou aqui na pastinha dos arquivos do site. Eu vou entrar aqui dentro de Content, Uploads 2023 e vou encontrar aqui só em janeiro de 23. A gente tem aqui, eu vou colocar por tamanho, e então a gente encontra esses arquivos. Tem dois problemas esses arquivos aqui. Primeiro, o Google odeia arquivos acima de 200, 300 kbps. Aqui a gente está falando de 4 megas por arquivos, o que é um absurdo para a realidade da internet. Se isso aqui fosse um arquivo para impressão, um arquivo que vai para uma gráfica, onde vai rodar o material impresso, justifica o tamanho. Agora, para a internet, esses MB aqui, ó, é inviável. Então, o que, que eu identifiquei? Eu identifiquei que esse arquivo foi enviado sem nenhum tratamento, por isso está dando erro 500, porque geralmente o serviço de hospedagem de qualidade ele tem uma limitação de espaço em disco. Por quê? Porque é um disco SSD, tem uma velocidade acima do normal, geralmente é um servidor que está alocado no Brasil, e isso vai encarecendo a, o serviço de hospedagem em si. Então, existe lá um limite de 1 giga, de 2 gigas, de 5 gigas, de 10 gigas. Esse limite tem que ser respeitado e compartilhado entre e-mails e site. E aí, quando você tem lá um erro 500, provavelmente que você excedeu a cota de disco e você vai ter que fazer duas coisas. Ou você vai ter que reorganizar esses arquivos aqui para ele carregar o tamanho de 100, 200, 300 kbps, ou você vai ter que instalar o Outlook e resolver também na questão de e-mails, tá? Porque pode ser que os seus e-mails estejam ocupando espaço, mas não é o caso aqui.
Por quê? Porque eu entrei nas contas de e-mail, a primeira coisa que eu fiz aqui, ó, foi identificar que ele está acima da cota, tá vendo? Então, quando dá essa mensagem aqui, ó, e esse símbolo vermelho, é porque ele está acima da cota. Existem dois tipos de cota: cota de banda, que não é o caso, porque aqui a gente está numa cota de 1 TB. Agora tem outra coisa aqui, ó. Pelo fato desses arquivos estarem super pesados, olha como é que está a largura de banda disso aqui. É um abuso, um absurdo isso aqui, porque a largura de banda ela é bem generosa no caso do meu serviço de hospedagem, mas se há de convir que trafegar esse tanto aqui, por que que os clientes estão trafegando tanto? Exatamente porque os arquivos estão pesados. Então, ao invés do cara carregar um arquivo de 200K, ele está carregando um de 5 megas, que é o que está gerando esse caos todo. Então, o que que a gente vai fazer aqui é conectar o FileZilla. Eu vou clicar no botão conectar aqui. E com o FileZilla conectado, eu vou pegar a pastinha do meu computador área de trabalho. O FileZilla nada mais é do que uma interface FTP. Então, com isso, a gente consegue pegar arquivos que estão no servidor e trazer para o ambiente local do computador. O servidor está aqui no lado direito e o ambiente local do lado esquerdo. Então, nesse ambiente local, eu vou criar aqui uma pasta com o nome para eu poder identificar onde estou descarregando esses arquivos. Então, eu vou chamar de uploads. Vou clicar em OK. Ele vai criar a pastinha aqui para mim, eu vou entrar dentro dela. Agora, do lado direito, que é onde estão os arquivos no servidor, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no public HTML, vou entrar dentro da pasta content e vou entrar dentro da pasta uploads. E é exatamente aqui que estão os arquivos. Então, eu vou selecionar todas as pastas e vou clicar em baixar. Eu vou dar um pause agora nesse vídeo, porque provavelmente isso aqui é um processo que vai demorar, porque eu tenho bastante arquivo pesado. E o que que eu vou fazer? Depois que eu estiver com esses arquivos em mãos, eu vou entrar num site chamado, claro que no meu caso aqui, eu vou criar uma regra dentro do Photoshop e vou mandar ele baixar o tamanho dos arquivos. Não em largura e altura, mas ele vai baixar o tamanho do arquivo em si. Então, um arquivo que está com 5 megas, ele vai passar a ter kbytes. Eu vou colocar isso na prática para você, para a gente não ficar muito na teoria sobre isso. Ó. Então, eu estou aqui ó, com esse arquivo aqui de 17 de 4,81 megas. Eu cliquei sobre o arquivo e vou clicar no botão baixar. Então, ele vai trazer esse arquivo para o meu computador e eu vou jogar esse arquivo dentro do meu Photoshop, que é o programa que eu uso. Claro que no seu caso você pode usar o Canva, pode usar outro programa gratuito, que também vai dar certo. Aqui nós temos uma imagem no tamanho físico dela de 2.480 por 1.780 numa resolução de 300 dpi. Se eu coloco ela na resolução de 72 dpi, que é a resolução padrão para a internet, eu vou dar um OK e ele vai replanejar essa imagem para a resolução de 72. Então, o tamanho da imagem fica assim. Porém, eu não sei se essa imagem é uma imagem de fundo, se é uma imagem que requer que ela seja grande. Mas você há de convir comigo que, mesmo ela sendo grande, ela está muito grande. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou dar um Ctrl Alt I aqui no caso e vou diminuir ela pelo menos para o tamanho de Full HD. Então, eu vou colocar aqui ó, 72 dpi e aqui na largura eu vou pôr 1920 e o que ele pegar de altura é a altura da imagem porque está com o cadeado travado aqui.
Lembrando, eu estou fazendo isso dentro do Photoshop, mas você pode fazer no Canva, por exemplo. Então, isso já é uma forma de minimizar o arquivo, mas você vê que não resolveu muita coisa, porque ele ainda continua um arquivo, inclusive PNG. O que que eu vou fazer agora? Eu vou exportar esse arquivo. Então, eu venho aqui, ó, arquivo, exportar. Exportar como? Que ele é Alt Shift Ctrl W. Então, esse Alt Shift Ctrl W vai dar para a gente uma possibilidade aqui. Na verdade, eu vou pôr o Alt Shift Ctrl S porque eu tenho mais familiaridade com ele. Exportar, salvar para a web, ó, legado. Aqui ele já sabe que ele vai ter que otimizar esse arquivo porque eu vou usar na internet. Não é um arquivo que se trata de impressão, é um arquivo que vai circular dentro de um site. Então, como ele é PNG24, ele ainda está recalibrando a imagem, mas você vai ver que ele não vai carregar 4 megas. Ele já vai carregar menos, ó. Ele já caiu para 3,59, o que ainda é um absurdo, tá? Então, eu vou pegar essa imagem e vou permanecer ela nesses valores, só para a gente poder entender como é que funciona a ferramenta online para diminuir o tamanho da imagem. Mas a minha sugestão aqui, se é uma imagem que você está subindo para o site, ela não precisa carregar 1920, que ela está em Full HD. Ela pode ser uma imagem que ela vai carregar aqui 1280, por exemplo. Então, ó, eu já consigo diminuir ela em 66%. Vou clicar aqui no botão qualquer lugar aqui, só para ele recalibrar o tamanho da imagem, tanto no tamanho físico quanto no tamanho dela, ó, já caiu para 1 mega. Eu estou mais próximo do meu objetivo. Mas sabe como que realmente essa imagem ficaria boa para a internet? Eu mudando aqui o formato dela. Ó. Ao invés de PNG, colocar JPEG alta. O que, que vai acontecer aqui com o tamanho dela? Ó? Ela caiu para 220 kbps. Então, com 220 kbps, eu posso salvar ela tranquilamente. E eu vou salvar ela na área de trabalho para ficar mais fácil para eu localizar essa imagem. Agora, não satisfeito ainda com o tamanho dessa imagem, veja que de 4,81 megas a gente caiu para 220. Beleza. Agora eu vou acessar um site aqui chamado JPEG WebP Converter. Eu nem sei qual que é o site, mas eu vou digitar isso no Google. JPEG WebP Converter. O que que ele vai fazer? Ele vai trazer para mim aqui, ó, um, um site onde eu posso carregar a imagem e ele ainda vai fazer uma outra compactação nela e vai transformar ela num arquivo WebP, que é fantástico esse formato. Então, eu vou clicar aqui ó, em selecionar arquivos, é o formato mais moderno que tem hoje para a internet. Vou pegar aqui o arquivo que já conseguimos chegar a 221 kbps, vou clicar em abrir e agora eu vou clicar em converter. O que, que ele está fazendo aqui? Ele está convertendo uma imagem de JPEG para WebP, que é o arquivo mais otimizado, mais compactado e otimizado que tem hoje para a internet. Vou clicar no botão converter e nós teremos uma imagem bem menor ainda. Só aguardar aqui ele terminar a conversão. Pronto. Olha só o tamanho do nosso arquivo, 115 kbps. Agora eu vou clicar no botão descarregar. E pronto, a gente já tem um arquivo otimizado para a web que a gente pode usar no site. Agora, lembra daquela imagem do tamanho original dela? O que, que eu vou fazer? Eu vou voltar ela naquele tamanho um pouco maior e vou exportar. Mesmo assim, se eu exportar no JPEG, ele ainda vai conseguir uma boa compactação aqui. Mas o nosso objetivo é sempre ficar abaixo de 200 kbps. Então aqui
Se for PNG, dificilmente a gente vai conseguir esse tipo de compactação, porque é uma imagem grande e, ao mesmo tempo, uma imagem PNG. Você vai ver que aqui, ó, ela vai para 4,28 megas. Então, eu vou clicar em salvar e agora que eu salvei, aqui na área de trabalho mesmo eu vou deixar esse nome, porém eu vou pôr um underline aqui e vou escrever alta, para a gente saber que é o nosso PNG. Ou seja, é um tipo de compactação que geralmente a gente utiliza para arquivos grandes, diferente do JPEG e desse outro formato WebP. Agora, aqui no site que nós estamos acessando, eu vou clicar em conversor de arquivos, vou clicar aqui ó, em selecionar. Então, eu vou pegar aqui o nosso PNG de 4 megas, vou clicar em abrir. Por que eu estou te dando essa opção? Vamos supor que seja uma imagem que você não pode diminuir o tamanho dela e que você precisa que seja PNG, porque o PNG é sem fundo. Então, uma imagem sem fundo, às vezes você está fazendo um design diferenciado na página e você precisa dessa imagem PNG. Não dá para você usar outro formato. Da mesma forma, eu vou converter esse PNG para WebP. Por quê? Porque esse formato ele também mantém a imagem sem fundo, caso ela seja uma imagem sem fundo. E agora eu vou clicar no botão converter. Claro que vai demorar um pouquinho mais, porque é uma imagem de 4 megas, mas você vai ver que é bem satisfatório também a otimização dela, caso você não consiga evitar o PNG, tá bom? Porque o PNG é o formato grande. E para a internet, se você vai usar um PNG, você tem que tomar muito cuidado porque ele não, a gente não consegue melhorar muito o tamanho dele, ó. Mas de qualquer forma, você vai ver aqui que ele melhorou. Ele tirou pelo menos 1 mega da imagem, ó, 3,22, que já é uma otimização. Então, em último caso, se você precisar usar, você vai converter do PNG para WebP. Mas o mais indicado é que você consiga transformar o seu PNG em JPG e depois do JPG jogar para o WebP. E a última ideia que eu quero deixar para você desse vídeo é que assim, nem todas as imagens que você vai subir para o site você precisa que ela seja grande, como o formato que você utilizaria para impressão numa gráfica. Então, toma bastante cuidado com o tamanho da imagem, porque isso vai impactar diretamente na performance do seu site. E o Google, ele está o dia inteiro verificando a performance do site. Se o seu site tiver uma performance lenta, então provavelmente você não vai ser favorito para ele e ele não vai indicar o seu site, a não ser que você induza isso através de link patrocinado. E se você fizer o link patrocinado, o que vai acontecer? Mesmo assim, os seus concorrentes que estiverem utilizando imagens numa versão mais leve que a sua, eles sempre vão aparecer na sua frente, porque esse é um dos critérios que o Google de link patrocinado utiliza para verificar se o seu site pode aparecer no leilão ou não. Muitas vezes a gente acredita que o leilão do Google é só pagar dinheiro que funciona. Para você otimizar o leilão do Google, você tem que ter um conjunto de pagar bem o lance e, ao mesmo tempo, ter um site que carregue rápido. E provavelmente, se você está usando imagens acima de 3, 4, 5 megas, significa que você está obtendo resultados inferiores ao que você poderia ter, talvez até financeiramente, se você investir menos, para ter um resultado melhor se você tivesse subindo imagens mais leve. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Cláudio Camargo. Se você gostou dessa videoaula,
deixa o seu like, manda aí o seu joinha para nós, se inscreve no canal, porque sempre que eu trouxer novidades aqui, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Um grande abraço e até a próxima!